assim seja. E com vocês, o nosso irmão Luiz, que vocês já conhecem. Esteja à vontade, Luiz. Obrigado. Estou rápido, não deu nem tempo de guardar os óculos. Boa noite a todos. De queda, né? Pois, hoje eu vou falar sobre uma coisa muito boa. Todo mundo gosta, todo mundo tem. Que é inimigo. Você não gosta, né? Mas acontece que nós gostamos de fazer inimigos com as nossas atitudes, né? Então nós não avaliamos. Por isso que nós que já somos espíritas, damos graças a Deus por termos conhecimento, né, ao nosso alcance. A doutrina espírita já estava ao nosso alcance, né, e já faz 156 anos, né, que a doutrina espírita já está ao alcance das pessoas, para que nós possamos saber viver, né, para que nós possamos encontrar um equilíbrio, uma coisa que é difícil, muito difícil. A gente ter noção do que a gente é, o que a gente deve fazer na vida, o que é certo, o que é errado. Claro que a gente tem noções, todo mundo tem alguma noção do bem e do mal, né? Do certo e do errado, todos têm. Mas todo mundo tem noção que existe um ser supremo, até o diabo. Mas só que o diabo sabe que Deus existe e continua fazendo diabruras. Não é assim? Mas eu acho que diabo é uma figura, na verdade não existe. Então nós vemos, às vezes, tem canais de televisão que tem programas, tem que chama-se, como é que chama? Assombrações. Tem mais um que, assim, os programas que eu gosto de ver, né? Coisa de fantasmas, né? Coisa de espíritos, assim. Então as pessoas têm uns medos na vida, né? Tem medo de ver fantasma, tem medo de ver espíritos. Que bobagem, né? Nós somos fantasmas fantasiados de gente, né? O corpo, nós somos espíritos. O que é um fantasma? É um espírito, né? Então, agora todo mundo gosta do Gasparzinho, né? Fantasminha camarada. Não sei se as crianças de hoje ainda existe esse desenho, acho que não existe mais. Mas ao longo dos tempos as palavras foram sendo deturpadas, assim, tendo novas conotações, né? E lá no Evangelho Jesus fala em demônios, né? Só que Jesus não fala de demônio, aquele que tem, sabe, chifrinho e rabinho e tridente na mão, né? Que é uma bobagem inventada também, né? Diga-se de passagem. Porque a palavra demônio em grego significava daimon, né? Gênio. Então, quer dizer, não é a mesma coisa, sabe, assim, que a gente vê hoje, que a gente tem na mente hoje, a questão do demônio. Então os espíritos, então Jesus, já desde aquela época, o termo utilizado era expulsava os demônios, né? Expulsava os espíritos, as pessoas vinham lá com problemas, cheio de problema, com uma dúzia em cada ombro, né, em cada braço, assim como vocês vieram agora de casa trazendo um monte aí que tá tudo aí empilhado, né? E lógico, vocês vão querer o quê? Vão querer o quê? Existem cerca de 28 bilhões de espíritos, entre encarnados e desencarnados. São 7 bilhões de encarnados, né? Nós, com corpo, né, físico, e vezes 4, o número de espíritos que tem aqui em volta da Terra, vezes 4. Então dá quase 30 bilhões de seres. E esses seres são pessoas que nem nós, né? A única diferença é que nós estamos fantasiados de
carne e osso. Tá? Vivemos essa dimensão pesada aqui na Terra. Então, e vivemos, sabe, evoluindo, trabalhando, séculos e séculos, milênios e milênios, milhares de anos. Né? Vivemos assim, aprendendo. Né? Então, quando Jesus disse que é necessário nascer de novo para conhecer o reino de Deus, quando ele disse isso para o Nicodemos, que era um senador do fariseu, ele disse algo normal, natural, fantástico, né, que se refere à reencarnação. Né? Se vocês abrissem vários livros espíritas, né, vocês veriam, né, por exemplo, nos que tratam da questão do próprio Cristo, dos ensinos de Jesus, que não são os mesmos que estão ali no Evangelho. Você sabe que o Evangelho, que eu guardei lá dentro, eu gosto de ter o Evangelho na mão, mas eu guardei ele. O Evangelho, ele tem algumas passagens que Jesus falou e deu lá uns ensinos para as pessoas, né, que são maravilhosos. Mas não tem várias conversas que ele teve com as pessoas, em particular. Não tem. Então por isso que eu digo, né, graças hoje ao Espiritismo, né, ou a doutrina dos espíritos superiores, nós temos acesso às psicografias aí nos livros de monte. Milhares de livros tem falando sobre, por exemplo, essa questão do Cristo ensinando, em particular à noite, para as pessoas que o procuravam, né, sobre os problemas, os motivos do sofrimento. Né? Dúvidas e dúvidas e mais dúvidas, né? Ele esclarecia as pessoas, né? Durante o dia e durante a noite, né? Então, quando nós temos problemas, então nós temos problemas de várias ordens, né? Nós temos problemas de chamado de obsessão, digamos, né? Que quando os espíritos começam a nos incomodar, né? E deixa a pessoa lá, muitas vezes em convulsão, né? E quantas pessoas que têm desmiolados aí, que são espíritos que estão provocando, né? Quantas pessoas que estão lá na Pinel, estão lá no Hospício São Pedro, né? Lá em Porto Alegre, né? Não sei mais aonde, né? Ou em casa mesmo, porque hoje em dia eles nem querem mais cuidar né? de pessoas com problemas mentais. Mas grande parte desses problemas se deve à provocação dos espíritos. Tá? Então, agora por que os espíritos incomodam a gente aí? Sai daqui. Né? Por que os espíritos incomodam a gente? Não vou dizer isso porque isso é brincadeira, né? Quem está aqui do meu lado é gente boa. E porque os espíritos ajudam a gente, né? Estão sempre ajudando em todos os momentos da vida, inclusive aqui na palestra agora. Então vejam, por que acontece agora? Quando a gente estuda, por isso que é importante a gente ter uma visão ampla de tudo na vida, né? A gente descobre que tem pessoas que não gostam da gente. Eu fiquei tão chateado outro dia quando alguém me disse, né, que eu tinha maltratado ele, né? Então, nós temos que admitir que nós já tivemos dezenas de vidas, tá? Quanto mais para trás, azar é de vocês, mais burros nós éramos. Não éramos? Mais ignorantes? Hoje nós vemos no ano 2013, nós estamos em 2013, século 21, né? Tem, como é que é? Tablet, laptop para cá, né? Máquina disso para lá, né? iPod, né? iPad, né? Outro dia eu comprei um desse tamanhozinho assim, ó, 2 GB, né? Então, vejam, assim, toda essa tecnologia está de agora, né? Porque todo mundo acha lindo e é bom, realmente é bom, nos ajuda muito. Mas eu quero dizer com isso que andando para trás, né? Não, se a gente andar 100 anos não tem automóvel,
né? Mais um pouquinho não tem trem, tá? Aí a gente vai ver só cavalo andando, né? Depois tem umas carroças, né? Aí depois vai indo mais para trás, aí quando vê se não tem nem carroça, nem a roda tinha inventado ainda, né? Foi coisa de 12 mil anos para cá que tem roda e fogo, né? E mexer nos metais, né? Na época do Neolítico, lá, que isso faz pouco tempo. Pensando, né, no conjunto todo, né, no tempo todo da coisa. A Terra tem 4 bilhões de anos e meio, né? 4 bilhões de anos, a Terra. Bom, então, se a gente olhar para trás, sabe assim, calculando, vendo as coisas, como agiam as pessoas, como nós agimos, e hoje, se a gente olhar há 2000 anos atrás, nós fazíamos muitas coisas ruins uns para os outros. E hoje, nós não fazemos? Não fazemos nada hoje. Somos santinhos. Ainda não estou aqui. Não, até que nós hoje já estamos um pouquinho melhor, mas quando a gente escuta na rádio, ou bota na televisão, ou na internet ali, vê aquela cor bonita vermelha, né? Escorrendo assim. A cor do Inter, né? A cor bonita. Mas quando a gente vê, brincadeiras à parte, quando a gente vê assim sangue escorrendo todo dia, né? Quantos mortos a tiro, mortos não sei do que, né? Lá na Síria agora o cara largou lá uns venenos lá para matar as pessoas, né? 400 crianças morreram essa semana agora, de veneno, né? Arma química na Síria. Então vejam assim, é assalto, não sei como é que é aqui na cidade de vocês, né? Parece que é um lugar muito tranquilo, mas lá na minha cidade também, em Viamão, também é muito tranquilo, muito tranquilo. Então a gente vê assim toda hora, né, a notícia lá de tantos, né, quantos rapazes são mortos toda noite lá porque usavam drogas e não pagavam a droga, né? Assim, tem ainda problemas terríveis, né? Ainda temos problemas terríveis, né? Com familiares nossos, com pessoas pelo Brasil afora, né, pelo mundo afora, sempre aqueles ataques terroristas, aquele ódio, aquela coisa, né? Então, e mulher matando marido, então é o que mais tem, né? Deus nos livre, né? Mas o marido mata. Também mata? Eu não sabia disso. Não, mas essas coisas assim, de ódios e revoltas, atitudes impensadas, sabe? As pessoas tomam. Por que o homem, né? Pobre do homem, mas por que o ser humano faz tanta coisa ruim assim para os outros e para si também? Então a gente fica assim, né? Eu já perdi os cabelos pensando já. Porque não, é que a gente vejam que isso tudo é imperfeição, é o nosso nível evolutivo que é baixinho, que é pequenininho. Então à medida que a gente vai crescendo, né? Acredito, então, hoje em dia, vocês são as pessoas simpáticas aqui, né? Vocês já não teriam mais vontade nem coragem de matar o palestrante que fala demais, né? E não, eu digo assim, de agir com violência contra alguém, né? Então, quer dizer, vamos reconhecer, né? Houve grandes melhoras, mas acontece que tem pessoas que não esquecem, né? A pessoa quando fala, muitas vezes as pessoas dizem assim, eu perdoo, mas jamais esqueci o que me fez. Eu perdoo aquele traste, mas eu não quero ver nunca mais. Quer dizer, então as pessoas sempre têm assim aquelas coisas, né, que, quer dizer, elas não estão perdoando coisa nenhuma, né? Então, lá pelas tantas, aquele cara que veio aqui chamado Jesus Cristo ensinou o perdão, falou sobre amar os vossos inimigos. Então nesse capítulo do Evangelho que Jesus, ele mesmo diz assim, aprendeste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ele, né? Jesus, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, né? Porque se aí ele fala uma série de coisas assim, que por exemplo,
os criminosos fazem o bem entre eles. Como que nós não vamos, sabe, nós que não somos criminosos, eu acho, né? Nós temos que fazer coisas melhores para os criminosos, né? Se entre os criminosos eles se autoajudam, né? Eles se entreajudam, melhor dito, eles se ajudam entre eles, né? Então aí ele fala essa questão assim, então que nós devemos perdoar, né? Porque para que Deus nos perdoe também, porque no momento assim, que nós não cometemos erros, ninguém aqui comete erro, nunca errou, não vai errar nunca. Existe alguém que nunca cometeu nenhum erro? Né? Às vezes as pessoas dizem, não, eu não faço nada de mal para ninguém. Eu ouço isso seguido, né? Então as pessoas têm essa assim muitas vezes, né, alta conta de si próprias, né? Mas na verdade sim, ó, todos nós sempre fizemos alguma coisa errada. Não agora, que agora já estamos com cara de santinhos, né? Não agora, mas no passado, em vários momentos. Então por isso que assim, ó, nós não temos muitas vezes felicidade completa, né? Porque na Terra é muito difícil ter felicidade completa, né? Porque assim, ó, tem dia que a gente está com dor de cabeça, outro dia está com dor no cotovelo, né? Tá com dor no joelho, tá com dor de barriga, sabe? Tá com um problema assim, tá com um problema de infecção urinária, tá com um problema de, sabe? Isso, aquilo, né? Então tá desempregado, né? Ou então não dinheiro suficiente para pagar todas as contas, né? E precisa fazer isso, precisa estudar tal coisa e não tem dinheiro para pagar tal curso, né? Então, assim vai indo, né? Vai indo. A pessoa quer viajar em tal lugar, não tem dinheiro para tomar um avião, ou sei lá o quê. Então, nós não temos felicidade completa aqui na Terra. De jeito nenhum. Por que nós não temos? Porque nós somos maus. Não. Porque o nosso nível evolutivo não comporta a felicidade total. Né? A felicidade total, né? Andar por aí, morar no paraíso, demora para nós. Mas acontece que nós podemos melhorar muito a nossa vida, desde que nós sempre procuremos fazer o melhor. Então, existem pessoas que não gostam de nós e que ficam anos e anos, séculos até, com ódio de nós. Nós nunca tivemos ódio de ninguém, será? Será que nós nunca tivemos ódio? Será que vocês aqui, se sofressem uma perda, se eu puxasse meu revólver aqui agora e desse um tiro em alguém, meu revólver de uma rolinha na ponta, né? Vocês não iam, será que não iam ficar me odiando pro resto da vida? Se eu usasse uma arma contra alguém, como acontece todo dia aí, né? O que a gente vê na televisão aí todo dia? Aquele caso lá de Santa Maria também, aquela situação, né? Um caso emblemático ali que eu vejo, e vejo muitos casos do Brasil afora também, em outras partes do mundo, mas eu vejo ali as pessoas estão lá rememorando aquilo, sabe? Gosto de, sabe, ficar amassando, né? Aquela massa assim, né? Sovando aquela massa, comemorando datas, né? E querendo, sabe assim, ó, que os donos da boate se explodam, cadeia, sabe? Querem, sabe? Querem que alguém seja crucificado, não é isso que está acontecendo? Querem, né? Porque daí vocês vão questionar, você não sabe o que é perder, não sei o que, não sabe. Tudo é uma questão de ponto de vista. No momento que a gente entende, que a gente compreende o que é espiritualidade, que nós somos espíritos, certo? A gente vai ver assim, ó, que também
tudo tem uma causa, tudo tem um motivo. Né? Morrer numa boate, como morreram aqueles lá, né? O que choca é porque foram 242, né? Pessoas. É o volume que choca, olha, eram jovens, aquele negócio todo mundo fica, que pena. Né? Aquela cantora Ana Ariel, que lá na rádio mundoespírita.com, né, canta, né, ela diz assim, para Deus não é morrer, para Deus não é morrer. Ninguém morre. Agora, por que morre assim ou morre assado? Tem os seus motivos. Né? Tem os seus motivos. Não pense que, sabe, a pessoa que morre no automóvel ali, né? Não vou falar moto, porque moto não é um veículo muito bom de se andar, né? Mas qualquer situação, pessoa no avião, na boate, ou não sei aonde, tudo tem um motivo de morrer assim, morrer assado. Né? Basta estudar o espiritismo, a gente vai achar os motivos. Vai achar que tudo tem uma causa. Né? E a gente aprende também lógico, nós temos que valorizar a vida. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Né? Deus nos empresta o corpo físico. Deus nos dá a vida. Deus nos dá tudo. Se pensar bem, né? Se alguém tem alguma dúvida sobre Deus aí, pense um pouquinho, né? Quantas maravilhas que nós temos, né? Na vida. Todos nós temos sempre, né? Um corpinho mais ou menos, né? Uma situação mais ou menos, sabe? E nós sempre queremos mais, né? Sempre queremos ganhar na Mega Sena. Né? Mas acontece que tudo tem um motivo que nos causa transtornos. E quando os nossos inimigos são invisíveis, acontece que daí fica difícil. Como é que nós vamos combatê-los? Né? Como nós vamos combater os nossos inimigos invisíveis? Nós não estamos vendo, nós não temos evidência, nós estamos vendo eles. Né? Mas estamos sentindo que nós temos problemas. Nós temos problemas. Né? Então acontece que por exemplo, eu gosto de contar a história, né? Porque aí vamos vendo assim os acontecimentos. Tem um autor aí, um espírito muito bom, né? Que agora eu virei fã dele, que é o Leon Nikolaevich Tolstói. Né? Nikolaevich. Então ele traz uma série de informações do mundo espiritual. E em várias partes, em várias obras, ele conta a própria vida dele. Né? Então, no livro Leon Tolstói por ele mesmo, a psicografia da Célia Xavier Camargo, então ele conta ali assim, uma situação que ele descobriu só depois de morto. Né? Por quê? Porque na época que ele vivia lá na Rússia, ele não teve conhecimento, assim, não teve contato com o espiritismo. Né? E ele era um cara, ele já era, naquela época, um cara muito esclarecido. E ele batia de frente com a igreja ortodoxa russa. Ele batia de frente com os problemas políticos da Rússia. Ele era riquíssimo. Né? Então veja assim, só para dizer o nível dele, ele era riquíssimo, de uma família tradicional. Lá pelas tantas ele entendeu que estava tudo errado. Então ele não queria mais nem deixar os empregados ir trabalhar sozinhos na lavoura, na fazenda dele. Ele ia junto com a enxada na mão e trabalhava o dia inteiro junto com os empregados. Né, para mostrar para os empregados que ele era igual. Né? Então, ele chegou a esse ponto. Né? Além de escritor, né? Grande escritor. Né? Quando tiverem a oportunidade de ler os livros dele, são ótimos os livros dele. Né?
e principalmente agora os livros psicografados por ele, que são cerca de 6 ou 7, em torno de 7. E ele então conta, ele viveu de 1828 a 1910, tá? Na Terra. Quando ele retornou para o mundo espiritual, ele foi orientado, porque sempre ao nosso lado, acima de nós, né, nós temos bons espíritos que estão sempre nos ajudando, tá? O nosso próprio protetor, né, que lá na esquina chama de anjo da guarda, né? Nosso protetor sempre é um espírito que tem assim, ó, uns 2 dedos a mais do que nós, não de altura, mas de sabedoria, né? De bondade, etc, né? Sempre tem um pouco a mais que nós, não é nenhum, né? Sabe? Então, às vezes, as pessoas às vezes falam em anjo, que anjo, coisa nenhuma, né? Não é nada de anjo, né? Para começar, não é nem linguajar espírita, esse negócio de anjo, mas as pessoas acham que falam, eu já ouvi isso aí também, eu ouço também, negócio de, suas asas, não sei o quê. Anjo não tem, espírito não tem asa. Por favor, não invente, não coloque. Isso é coisa lá da concepção fantasiosa daquela outra igreja famosa que tem aí. Mas então, o Tolstói lá no mundo espiritual, sendo orientado, depois que ele está lá, morando lá, daí ele ficou sabendo por que ele sofria com a mulher dele. Viram? Por que os homens sofrem com as suas mulheres? Aí ele ficou sabendo que tinha a mulher dele brigava com ele o tempo inteiro, né? E ele até gostava dela, né? Tiveram vários filhos, tudo. Mas a mulher dele vivia incomodando, né? Dentro de casa. Aí ele com 80 anos ele disse, vou-me embora. Pegou a trouxinha dele, pendurou e foi embora, né? Com 80 anos ele disse, eu vou sair de casa, né? Que cabeçudo também, né? E morreu logo em seguida numa estação de trem, né? Morreu porque estava na hora também. Mas ele voltou para o mundo espiritual e ficou sabendo que a mulher dele agia assim porque eram inimigos dele que utilizavam ela. Utilizavam ela para futricá-lo, né? Cutucá-lo. Então, ele ficou sabendo depois, mas como ele, naquela época que ele estava encarnado, ele não tinha noção de espiritualidade, ele não vinha na casa espírita, né? Ele não ia na casa espírita, não tinha lá na Rússia naquele tempo. Ele ficou sabendo que tudo que a mulher dele fazia em geral eram os perseguidores dele que não conseguiam atingi-lo. Por quê? Diretamente. Atingiam a mulher e a mulher mostrava suas vinhas. Mas não atingiam ele porque ele tinha se desenvolvido, tá? Ele tinha se melhorado, evoluído. E estava sempre preocupado em ser bom, em ser, sabe assim, uma pessoa correta e uma pessoa dedicada ao próximo. E isso aí garantiu para ele um escudo protetor. Um escudo protetor. Então, só que nem tudo são flores, né? Ele convivia com a esposa e a esposa se desequilibrava por causa dos espíritos que atingiam Então ele está lá no mundo espiritual. E aí falava para ele esse negócio de inimigo, né? Que é uma coisa muito interessante. Jesus ensinou a amar os inimigos. Daí ele disse, pois é, então, eu quero ver se eu reencontro meus inimigos aqui. Vocês têm coragem de reencontrar os inimigos? Frente a frente. Pá. Né? Parece que vamos fazer um duelo, né? Mas aí ele falou lá que ele queria reencontrar os inimigos para resolver esse problema. Porque as perseguições assim, nunca paravam. Daí foi um belo dia,
orientador dele chamado Dmitri, pegou e disse assim: ô Tolstói, amanhã nós vamos ter um trabalho lá numa zona lá de sofrimento chamada umbral, né? As pessoas que sofrem, assim, que são desequilibradas, maldosas e milhões